Olá, pessoal. Boa noite a todos. Iniciando aqui pontualmente às 6 horas a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Almir, eu sou responsável pela área de agricultura digital e excelência comercial na BASF para a América Latina. Estou muito contente de estar aqui nessa live com vocês para falar de um tema super importante, que é o uso da digitalização no controle e manejo eficiente de plantas daninhas. Vai ser um bate-papo muito bacana, né? A gente vai interagir com vocês, fiquem à vontade para colocar aí seus comentários e também dúvidas no chat, que ao longo da live a gente vai respondendo. Pessoal, esse tema, né, a digitalização no controle de plantas daninhas é super importante. Por quê? Como vocês sabem, as plantas daninhas ou invasoras, elas trazem uma série de problemas dentro aí do ciclo produtivo, dentro de uma safra. E para controlar e fazer o manejo correto, exige uma série de desafios, desde entender a biologia da invasora, saber quando e como tratar, entender de manejos e aplicação de herbicidas, entender do microclima da região e assim por diante. Todos esses desafios, como eu disse, estão ligados aí a você conseguir fazer um manejo de forma mais adequada e correta para ter uma maior produtividade e longevidade. E a digitalização vem para isso. A gente entende que com a digitalização é possível sim auxiliar o produtor na tomada de decisão quanto a fazer o manejo correto aí e mais eficiente para controlar melhor essas plantas daninhas. Sem mais delongas, então, eu vou trazer aqui os convidados da live de hoje, que vão nos ajudar aí a entender melhor um pouquinho mais dos desafios quando nós falamos do manejo desse grande desafio que nós temos, né? E também que tipo de solução nós estamos trazendo para resolver essa problemática. Então, hoje nós vamos ter a participação do produtor rural e também engenheiro agrônomo Júlio Priori. Daqui a pouquinho eu já passo para o Júlio se apresentar. O Júlio é um entusiasta e um grande adopter aí de tecnologias digitais para a lavoura. E vamos ter também o Fabrício, que é o nosso gerente técnico de agricultura digital aqui na BASF. Os dois vão estar conversando comigo e também com vocês para a gente descobrir aí como fazer esse manejo de uma forma mais digitalizada e ter boas respostas aí para uma maior produtividade, longevidade, sustentabilidade e uma série de outras coisas. Beleza, sem mais delongas, já estou vendo aí que essa turma está aqui comigo, vou passar a bola para o Júlio. Júlio, eu gostaria que você se apresentasse. Não, primeiro, obrigado, né, por estar aqui conosco, agradeço novamente a sua participação, por ter aceitado o convite. Realmente você, Júlio, é um grande parceiro, né, para a BASF e a gente vem aí descobrindo e trabalhando juntos diversas soluções que estão trazendo disrupção e melhorias no dia a dia do agronegócio. Então, sem mais delongas, Júlia, eu vou passar para você fazer uma apresentação aí sobre a sua pessoa para a turma, e também eu já vou começar com uma pergunta aqui. Essa questão das plantas daninhas na sua região é realmente um problema e traz realmente esse impacto que eu comentei? Bom, boa noite, Almir. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BASF e a Charvio por essa oportunidade que estão me dando neste novo cenário que a gente está no meio dessa pandemia aí, de estar participando desse evento para a gente tentar passar um pouquinho da nossa experiência a respeito do uso de controle de plantas daninhas e o uso dessas ferramentas. Bom, meu nome é Júlio Priori, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc, no final de 2010, em Piracicaba. Tive a honra de poder ser estagiário do professor Witt durante 4 anos na faculdade. No final de 2010, eu consegui fazer meu estágio profissionalizante no Grupo Eldorado, em Uberlândia. Pude trabalhar junto com o Ernesto, com o Carlos e com o Leandro. O Leandro, hoje, ele tem uma consultoria, chama Agrobelts, lá em Uberlândia. E a partir de 2011, eu comecei a trabalhar em Jataí, Goiás. Eu sou responsável técnico pelas propriedades de nossa família. A gente tem propriedades aqui em Jataí, sentido Serranópolis e sentido Caiapônia, e a gente tem uma área irrigada, a gente tem trabalhado com as culturas primordialmente soja e milho, mas também temos trabalhado com feijão, arroz, trigo e algodão.
A família minha originalmente é de Santa Catarina, meus pais são de Santa Catarina, e estão atuando aqui no agronegócio desde 1984. E peguei esse gosto pelo agronegócio com meu pai, e formei agrônomo, e hoje sou responsável técnico pelas fazendas. Em relação ao controle de plantas daninhas, eu acho que é um desafio, não só na minha propriedade, na minha região, mas em todas as regiões. A gente veio de uma geração que foi marcada pelo uso de glifosato, que facilitou bastante o manejo de plantas daninhas, só que com o advento da resistência, a gente anda tendo bastante problemas, e não só na soja RR, como no milho, e em outras lavouras também que não são culturas RR, como soja convencional ou feijão. Tem sido um grande desafio pelo, pela competição que tem com as culturas de interesse econômico, seja por água, por luz, diminuindo a produtividade dessas culturas, seja as ervas daninhas, elas podem ser hospedeiras de pragas que vão atacar as culturas, servindo como uma ponte verde, e elas também podem afetar a qualidade do nosso produto final, seja como picão preto, por exemplo, no caso do algodão, ou como uma soja no meio de feijão. Então, é uma grande responsabilidade estar aqui nessa live hoje, comentando sobre esse assunto, que eu acho que é problema não só para a nossa região, mas para todo o agronegócio como um todo. Muito bom, Júlio. Obrigado novamente. Obrigado por ter aceitado o convite e trazer aí tantos elementos e riqueza para a nossa discussão aqui. Realmente é um problema que afeta não só uma região, como todo o Brasil, né? A gente precisa endereçar a forma correta de fazer aí esse manejo para conseguir cada vez mais benefícios e manter o Brasil como um grande exportador para o mundo todo, produzindo cada vez mais alimentos. Fabrício, vamos fazer o seguinte então, se apresenta aí para a turma e depois eu tenho uma pergunta para você. Vai lá. Beleza, Almir? Obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal. Para nós é um motivo de satisfação, né, ter vocês aqui para falar de um tema que, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito inspirador também, né, que é poder trazer a digitalização num contexto de realmente melhorar a eficiência dos manejos, melhorar a eficiência de controle. E, então, assim, realmente é um tema bem desafiador, mas ao mesmo tempo, Almir, é bastante inspirador também, né? Então, espero que todos que estejam aí com nós aí aproveitem bastante esse bate-papo aí e que a gente possa ter uma excelente jornada aqui hoje. E basicamente o Júlio já fez uma introdução aí sobre plantas daninhas, né? E esse é um tema cada vez mais desafiador, né? O manejo, né, o controle das plantas daninhas, quando a gente olha por histórico das culturas, ela oscila muito, né? Então, com o passar dos anos, a gente sempre teve um certo nível de dificuldade, e aí com o advento da soja RR, a gente voltou, né, a ter um certo conforto, mas esse cenário tem mudado bastante nos últimos tempos, e realmente manejar essas plantas daninhas, cada dia que passa está mais desafiador. Bom, me apresentando, Almir, eu sou responsável aqui no Brasil pela parte agronômica da estrutura Charve, né, a estrutura digital de produtos digitais da BASF. Então, eu já estou nesse projeto aí há quase 3 anos, né? E, basicamente, Almir, a minha função é adaptar a tecnologia para o cenário de uma agricultura tropical ou para o cenário de uma agricultura que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu sou a pessoa que pega todo o pipeline, tudo que a gente tem de tecnologia a nível global, né, uma estrutura global, e traz para fazer essa adaptação aqui para os principais desafios dos nossos agricultores aqui no Brasil. Legal, Fabrício, obrigado. E os dois são de Goiás, hein? Isso, nós estamos aqui no Rio Verde. Aqui. Tá certo. Vamos começar a nossa discussão aqui. Fabrício, uma pergunta para você, né? O Júlio já trouxe na perspectiva aí de dentro da porteira, com todas as regiões, o impacto que essas plantas invasoras trazem, né? São detalhes interessantes que realmente podem causar aí, se não fizer o tratamento corretamente, eu entendo que isso impacta todo o restante de uma safra em termos de competir por nutrientes, isso prejudicar a produtividade e uma série de outros fatores.
Na sua avaliação técnica, quais são os principais desafios e prejuízos que as plantas daninhas podem trazer, essas plantas invasoras podem trazer ao agricultor? Perfeito, Almir. O primeiro de tudo, Almir, né, quando a gente olha para um contexto de produtividade, né, de produção, a gente tem alguns limitantes, né, que vão fazer com que a gente não consiga explorar, né, ao máximo da genética ou do potencial produtivo das culturas. E plantas daninhas, e as plantas daninhas, né, são um desses pilares, né? Então, conforme a gente não consegue manejar a planta daninha, automaticamente a gente está perdendo, né, o potencial produtivo das culturas, né? Quando a gente olha para a soja, por exemplo, é bastante desafiador, né? A gente tem alguns cenários que você pode trazer para a gente conversar, que são bastante desafiadores, né? A gente, hoje, a nível Brasil, a gente tem um sério problema, que são algumas plantas daninhas que já possuem resistência, e algumas que possuem, que a gente fala que é difícil controle, né? Apesar de ainda não ter sido detectado a resistência, elas são plantas daninhas de difícil controle e que disputam, né, o ambiente, né, e todos os recursos para a gente potencializar a produtividade com as culturas principais, né? Então, quando a gente não consegue manejar de uma forma eficiente ou controlar as plantas daninhas de uma forma eficiente, a gente tem um dano direto para a cultura, né? E a gente também tem um dano direto na rentabilidade do agricultor, porque aí ele passa a investir mais, né, para tentar ter um controle mais efetivo. Então, quando a gente propõe manejar, a gente está olhando para um cenário realmente de olhar vários pontos, né, vários detalhes, para poder realmente fazer ali o melhor controle, considerando os diferentes ambientes, né? Então, tem alguns cenários, Almir, você pode trazer para a gente poder falar. Vou colocar aqui. Isso, vamos lá, vou favor. projetar aqui. Esses são os vilões a serem combatidos. Descreve aí para a gente, Fabriciano. Exato, né? Aqui são algumas fotos que eu selecionei da safra passada, onde a gente vê com bastante clareza que realmente a planta daninha hoje, ela está sobrando, né? Então, começando aí do lado esquerdo, a gente já vê ali uma planta de digitários insulares, né? O capim amargoso. Na segunda ali, a gente já começa a ver um pouco das infestações de coniza. Enfim, né? Esses são cenários muito característicos nos campos hoje, né? Obviamente que a gente tem ferramentas para manejar isso aí, mas isso se tornou desafiador, né? E o resultado disso aí, Almir, são perdas, né? Quando a gente olha para capim amargoso aí, em média, né, se a gente não consegue ter um controle efetivo, nós podemos ter perdas aí, segundo nossos ensaios e também a literatura, da casa de 50% a 60% de redução de produtividade, né? Os cenários de bulva, a gente pode chegar até perdas aí da casa de 75% a 80% se a gente não consegue controlar. Então, assim, manejar essas plantas daninhas tem sido cada vez mais importante e desafiador para o agricultor, né? E é nesse contexto que a gente enxergou um grande desafio para realmente trabalhar a digitalização no contexto de apoiar, de certa forma, aí no manejo das plantas daninhas. Legal, Fabrício. Eu tenho aqui um ponto interessante que o Júlio já fez o comentário, que é a questão da resistência, né? E aqui nós temos alguns números sobre esse problema de resistência aí e quais são as perdas que isso acaba ocasionando ao longo de uma safra. Estou aqui mostrando já todos esses números que são realmente bem impactantes, né? Você pode comentar? O primeiro comentário em cima desse mapa é que realmente o problema não é um privilégio do Brasil, né? Vocês pegam países como, por exemplo, os Estados Unidos, nós estamos falando aí de aproximadamente 165 espécies que já possuem qualquer tipo de resistência a algum modo de ação, né? Algum sítio de ação. Então, assim, é um problema global, né? Quando a gente traz a lupa para o Brasil, né, isso também vem refletindo nos campos. Então, hoje a gente tem algo em torno aí de 50 espécies de daninhas que já possuem resistência a diferentes modos de ação, e isso faz com que realmente manejar essas plantas daninhas se torne cada vez mais desafiador, né? Então, os cenários são, quando a gente pensa em perdas aí, pensando na soja, né, considerando diferentes plantas daninhas
e logicamente, considerando altas infestações de daninhas, a gente pode chegar aí a perdas na casa de 80%, né? Hoje, um número importante, Almir, estima-se que aproximadamente 10% do potencial produtivo da cultura, ela se perde por plantas daninhas. Então, já existe um dano latente, já existe um dano real, e também existe um dano potencial, né, que é se a gente não controlar onde que a gente pode chegar. Obviamente, depende da espécie, depende do cenário, mas são cenários potenciais de perda. Então, assim, manejar a planta daninha se torna cada vez mais desafiador. E o detalhe da resistência, Almir, é que vem crescendo, né? Esse aqui é um dado de 2019, eu dei uma atualizada hoje, já existem mais casos a nível mundial, então isso vem crescendo a todo ano. E aí o desafio nosso é como suportar o agricultor a lidar ou a manejar de forma mais eficiente nesse cenário tão desafiador. A gente tem mais uma imagem, Almir, que mostra como que essa resistência a nível de campo ela evolui. Se você puder trocar a imagem para nós, perfeito, né? Aqui é uma imagem, pessoal, que mostra como que caso a gente não consiga manejar de forma eficiente, né, o quanto a resistência ela pode avançar, né, o quanto ela evolui. Então, nós estamos considerando aqui uma simulação em 3 anos, né, onde dentro de um talhão, a gente, apesar de fazer o manejo, apesar de usar herbicida, a gente tem algum escape de algum biótipo que seja resistente, né? Esse biótipo, ele frutifica, né? Ele libera sementes, ele vai se multiplicar. Então, no segundo ano, a gente já tem uma população maior com esse biótipo resistente. E o que acontece, né? E isso é um resumo, que em 3 anos um talhão pode estar totalmente contaminado com essas plantas que são resistentes. Então, quando a gente olha para dentro dos talhões, considerando as principais ervas que hoje no Brasil já tem essa resistência, capim amargoso, as diferentes bulvas, né, a gente consegue ver com bastante clareza a evolução dessa resistência. E aí, a partir do momento que você tem um domínio dessa população que possui nessa resistência, aí o teu manejo ele fica um pouco mais dificultado. Então, é nesse sentido, Almir, que a gente enxergou que existia uma oportunidade da gente trabalhar as ferramentas, trazer algo para suportar o agricultor nessa tomada de decisão, a enxergar esse cenário do começo ali, poder realmente se encorajar a manejar de forma eficiente, considerando mesmo ainda em baixas populações. Então, isso é muito importante para que a gente tenha de forma efetiva aí, um bom manejo ao final. Legal, Fabrício, obrigado pelos comentários. Interessante e a gente vive isso no nosso dia a dia, né, dentro do Charvio, pensando em soluções para resolver essas grandes dores e problemas. Deixa eu perguntar para o Júlio, e antes de perguntar, estou olhando aqui no chat. Galera, fiquem à vontade, mandem perguntas, a ideia é interagir, daqui a pouquinho a gente vai parar para responder aí perguntas, quem tem também essa mesma vivência, quem conhece esse problema de perto, quem tem sugestões para solução, então fiquem à vontade para participar conosco, tá? Agradeço novamente a todas as pessoas aí conectadas conosco nessa live. Júlio, deixa eu te perguntar, como é que tem sido a sua experiência em relação ao manejo de resistência, que o Fabrício agora detalhou para a gente aí tecnicamente, né, os problemas, grandes números e o que isso ocasiona, né, ao longo aí das safras. Bom, como eu falei anteriormente, né, a gente vem de uma fase que a gente usou glifosato em excesso e controlava as plantas daninhas basicamente com ele. Tem muitos técnicos que até perderam um pouco a mão na identificação de plantas daninhas. Infelizmente, isso aí começou a gerar caso de resistência. Eu tive em 2010 na Embrapa Soja. Em 2010, a gente fez uma expedição lá com o grupo do professor Witt. Lá na Embrapa Soja, em 2010, o pessoal já estava falando sobre o problema de bulva resistente. E hoje a gente está com esse problema aqui, já está aí. As plantas daninhas que são mais faladas de difícil controle são a bulva e o capim amargoso. Só que tem outras plantas também que a gente está com dificuldade no controle. E são várias ações que
em conversa com outros produtores também, outros consultores, a gente tem tomado. Uma das primeiras ações para capim amargoso, que ele começou em uma moita em uma área que a gente entrou até com capina, porque era uma moita pequena e ficou mais fácil de manejar ele. Mas à medida que a gente foi entrando também com a adoção do milho RR, começou a sobrar milho no meio da soja, então o milho já vem sendo problema, então a gente começou a ter adoção de moléculas antigas, os inibidores de cistease, sejam os DINs ou os FOPs, para fazer o controle desse milho, e hoje em dia a gente está usando esses produtos em altas doses para tentar fazer o controle do capim amargoso, que vem sendo um desafio muito grande no controle de plantas daninhas. E, infelizmente, geralmente esses problemas não acontecem de maneira isolada. Vai ter talhão que a gente vai ter problema só de buva, vai ter talhão que a gente vai ter problema com capim amargoso, e vai ter talhão que a gente vai ter problema com os dois. Desse modo, a gente vem tomando diversos tipos de atitudes e manejos diferentes, né? Um dos manejos que a gente tem adotado é a rotação de culturas, né? A gente observou que o milho no sistema de consórcio cobraquiária tem reduzido um pouquinho a pressão no caso da buva, né? A gente, como tem campo de milho e semente, depois que roça os machos, geralmente vem um banco de semente de folha estreita muito forte, então pontualmente a gente está tendo problema com capim pé de galinha também. Em uma área dessa, a gente rotacionou com crotalário para ver se a gente consegue ter um controle melhor, né? E a gente tem que ficar antenado, porque estão chegando novos trades aí, né? Então, a gente vai ter soja resistente de camba, a gente vai ter soja resistente 2,4-D. Então, até mesmo no posicionamento de produtos e de variedades, a gente vai ter que começar a se atentar um pouquinho mais para isso, né? Mas, geralmente, quando a gente tem algum talhão que está mais problemático em capim amargoso, a gente entra com os inibidores de CCase, e geralmente quando está com algum talhão problemático com buva, a gente costuma associar o glifosato ao uso de 2,4-D e saflofenacil, que tem tido controle bom. A gente também fez um teste com triclopir, que teve um controle até satisfatório. E o que a gente tem observado é o aumento de produtos antigos e aumento de produtos também para ter um efeito de pré-emergência nas culturas. Tem muita gente trabalhando com S-metolacloro, tem muita gente trabalhando com imazitapir, e com sulfentrazone e diversas outras moléculas que a gente havia abandonado, e agora a gente está começando a recuperar elas também. E um teste que a gente vai fazer esse ano também, que muitas empresas pregam, só que a gente tem que tomar cuidado, porque são produtos bastante técnicos. A gente trabalhar no manejo outonal, seja com o uso de dicamba, que na verdade é um herbicida antigo, mas que devido aos trades ele está vindo de novo, e vamos fazer um teste com um produto à base de Mazapic e Mazapir, que vai dar um controle para essas plantas de difícil controle, só que são produtos técnicos que a gente tem que tomar cuidado deles em relação à carência. Então, o que a gente está observando é que estão voltando a usar moléculas que a gente já tinha deixado de lado e aumento no uso de pré-emergentes. E uma medida que a gente tem adotado também é a rotação de culturas. Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem observado. A gente ouve falar muito de capim amargoso e de buva, mas a gente sabe que também tem outras plantas daninhas que, pelo menos em nossa propriedade, são problema. Como erva quente, a tapoeraba, o caso que eu falei, o capim pé de galinha. E, basicamente, assim, falando em linhas gerais, porque nós não temos tanto tempo para detalhar cada coisa, basicamente é isso que a gente tem feito e tem tido os resultados até satisfatórios de controle. Mais ou menos isso aí, Almir. Almir, você me permite fazer um comentário Claro. aqui, aproveitando esse posicionamento do Júlio, né? Que realmente é isso, né? Quando a gente fala de plantas daninhas, nós não estamos falando de uma ação específica que vai
controlar ou que vai sanar o problema. Né? O Júlio trouxe muito bem aí, são medidas que no decorrer, né, da jornada o agricultor vai tomando para que realmente ele potencialize o controle. Né? Então, o Júlio trouxe para nós aqui alguns cenários que se a gente olhar para 5, 6 anos atrás, talvez não existia, né? Falar de manejo outonal, né? Falar de diferentes modos de ação, né? Dentro de uma cultura geneticamente modificada, resistente ao principal herbicida do mercado. Então, assim, isso muda, né? E essa mudança faz com que a gente tenha que se adaptar, né? E quando a gente vem para esse cenário, né, de realmente manejar de uma forma eficaz, a usar as melhores estratégias acaba sendo um fator de diferenciação para os agricultores. Então, assim, o Júlio se posicionou muito claramente, porque realmente não é só mais o herbicida, né? É quando usar, é como usar, em que momento usar, né? Em que momento do ciclo da planta daninha. Esse é uma discussão bastante interessante, porque cada planta daninha ali tem sua fase ideal de controle, né? Considerando, obviamente, que não cause perdas para a cultura principal, mas cada planta daninha tem o seu estágio, né, que ela vai absorver melhor o herbicida e ter um melhor controle, consequentemente. Então, são diferentes medidas que cada vez mais o agricultor precisa lançar a mão para que realmente tenha sucesso nessa operação. Só fazendo um pequeno complemento aí com a fala do Júlio. E apenas complementando, que eu até esqueci de comentar na minha fala, este ano vai ser um ano um pouquinho mais desafiador, né? Porque a gente acabou perdendo um herbicida um inibidor de fotossistema 1 que o pessoal utilizava bastante para o controle, né? O Paraquat, e este ano a gente não vai ter ele. Então vai ser mais um aumento na problemática de plantas daninhas que a gente vai ter para essa safra aí, né? Os desafios eles vão aumentando, né? Esse é o cenário básico aí desafiador das plantas daninhas para nós aqui no campo. Junto com vocês, obviamente, nossos agricultores aí, Júlio. Boa. É isso, né? No final, acho que o que vocês estão trazendo aqui faz todo sentido. Não tem uma bala de prata. É a adoção de várias medidas, é um conjunto de medidas para fazer esse manejo mais adequado e ter a resposta procurada, né? A resposta que vai aí trazer esse benefício para todo o restante da safra. Pessoal, estou vendo aqui no chat, já tem aí algumas perguntas, o pessoal está interagindo. Deixa eu ver aqui. O pessoal já está dando uma olhada aqui para passar para a gente. Eu quero, então, agora, nesse momento, ir para uma segunda parte da nossa conversa, e aí a gente vai abrir para dúvidas em geral, tá? Estou vendo aqui algumas perguntas, tem muito a ver com o que nós vamos falar agora na sequência. Bom, pessoal, o Júlio colocou aqui, né, a visão prática do dia a dia, todos os desafios que existem e a complexidade desse tema. Não é um tema simples, realmente existe uma série de coisas para serem feitas, produtos, diferentes ações, tecnologias a serem utilizadas para conseguir fazer esse correto manejo. E o Fabrício trouxe a visão técnica, né, de quais são as espécies e quais são os grandes números em termos de resistência, que é um grande problema ocasionado aí se não fizer o correto manejo dessas plantas daninhas. E o nosso tema, pessoal, tem a ver com o quê? Digitalização. Então, como que a digitalização entra em toda essa problemática, em todo esse desafio, como uma solução, ou como um grande potencializador, como parte desse conjunto de itens que vai ser utilizado para a tratativa da planta daninha resistente, né? Então, essa nossa segunda parte da conversa é para trazer exatamente isso. A digitalização, pessoal, ela tem um papel fundamental na questão de trazer um melhor suporte ao manejo mais eficiente. Por quê? Tudo isso que o Júlio comentou, que o Fabrício comentou, isso tem muito a ver com observar elementos no campo, no talhão, conseguir absorver esses dados, reconhecer esses padrões, né, esses elementos, e a partir daí traduzir em um formato em que totalize ali, ou seja resumido em uma forma de aplicação eficiente. Então, como que nós poderíamos, imaginem só, como nós poderíamos observar
vários talhões, toda uma fazenda ali, conseguindo monitorar aonde estão essas plantas daninhas e, a partir daí, conseguir de forma automática recomendar o melhor momento e o formato para se fazer a aplicação. Mais do que recomendar, fazer com que os pulverizadores executem de forma eficiente essa aplicação exatamente onde estão as plantas daninhas. Será que isso é possível, pessoal? Já é possível. Então, aqui eu quero trazer para vocês a solução que a BASF está lançando comercialmente no próximo mês, que é o Charvio Field Manager. Então, com o Charvio Field Manager, nós estamos indo para uma próxima etapa, uma próxima fase de controle e manejo de plantas daninhas, né? O Fabrício vai apresentar para a gente tecnicamente daqui a pouquinho como funciona, mas é super importante entender, pessoal, que com toda essa informação no talhão, por espécie de daninha, por tipo de ocorrência, é possível consumir essa informação e transformar essa informação em tomada de decisão. E a digitalização tem um papel fundamental nisso. A digitalização nunca vai substituir o conhecimento agronômico, mas ela vai potencializar e dar um suporte para que se tome uma decisão no momento certo e da forma aí mais correta. Assim, otimizando recursos e aumentando, claro, a sustentabilidade, biodiversidade, entre outras coisas. Fabrício, eu dei um spoiler aqui de como funciona o Field Manager, que é essa solução que nós estamos lançando comercialmente no mês que vem, mas eu quero que você explique a todos, então, como que esse produto, né, do Charvio Field Manager vai ajudar aí o Júlio e tantos outros produtores no controle eficaz das plantas daninhas aí resistentes. Perfeito, Almir. Perfeito. Bom, pessoal, quando acho que o Almir foi muito feliz nesse spoiler que ele fez aí, porque ele falou que é mais uma ferramenta, né? E é uma ferramenta para o agricultor, é uma ferramenta para o engenheiro agrônomo, né? Então, assim, os desafios aumentam, mas as ferramentas de trabalho, elas também estão chegando, né? E a nossa plataforma Charvio Field Manager é um exemplo disso, né? Nós estamos falando aqui, nós vamos apresentar aqui hoje a primeira funcionalidade comercial que a gente está trazendo para o Brasil, que a gente desenvolveu inicialmente de uma forma direcionada para o Brasil, né? Por realmente enxergar aquele mapa de resistência e ver que para uma região de clima tropical, as plantas daninhas realmente são um grande desafio para o nosso manejo, e nada mais do que uma ferramenta que vai auxiliar na tomada de decisão e vai colocar uma lupa realmente com precisão aonde precisa ser trabalhado, aonde precisa ser manejado, né? Então, quando a gente olha no contexto de sistema de cultivo, né, no Brasil hoje, o mais comum é o sistema soja-milho, a gente tem o sistema soja-algodão muito forte também. A gente traz essa ferramenta para poder, de alguma forma, auxiliar e trazer uma forma diferente de se manejar, né? Possibilitando o agricultor que ele tenha uma gestão dessa informação de forma mais eficiente e que ele consiga enxergar isso de um prisma diferente do que ele está acostumado, né? Então, obviamente que a batida de campo ela não vai parar, né? A visita nos talhões não vai parar, mas aqui a gente traz uma proposta realmente para agregar no dia a dia das fazendas. E tudo começa, pessoal, dentro da nossa plataforma, né? Você começa a usar o serviço dentro da nossa plataforma Field Manager. Então, o primeiro passo você começa a enxergar a sua fazenda de uma visão diferente, né? De uma visão de satélite, onde você pode ali delimitar os talhões que você quer trabalhar, que você quer aplicar a ferramenta, e aí, a partir desse momento, a gente começa efetivamente a nossa operação de campo, né? A gente fala operação porque são alguns passos, e isso faz com que realmente a gente tenha que encarar isso como operação para promover, né, a melhor experiência dos nossos clientes, dos nossos agricultores. Todo esse trabalho, pessoal, é feito através de drones, né, de drones de asa fixa, os VANTs. A gente usa um drone específico, né, que a gente testou alguns modelos e a gente chegou no modelo que permite com que a gente consiga ser eficiente, né, nessa operação. Então, a gente usa esse modelo que vocês estão vendo aí na tela. Esse drone, ele faz imagens de 100% do talhão. Então, a gente não está falando aqui, pessoal, de manchas de calor ou de poucas fotos, né? Nós estamos falando aqui, na média, aí de 7 a 10, 11 fotos por hectare. Então, vocês imaginam, num talhão de 100, 150 hectares, quantas fotos
esse equipamento não traz. E aí essas fotos são sobrepostas. Para que a gente sobrepõe essas fotos? Para que a gente possa ter uma precisão geográfica. Então, essas imagens geram essa primeira foto que vocês estão vendo aí no meio da apresentação, que é um ortomosaico, que nada mais é do que a junção de várias fotos que foram tiradas por esse equipamento em alta precisão, né? A partir disso, pessoal, a gente começa a trabalhar a nossa inteligência artificial, os nossos algoritmos, né? Então, a gente faz o reconhecimento dessas plantas daninhas, né, diferenciando o que é verde do que não é verde. Então, a gente consegue diferenciar diferentes tonalidades de verde quando a gente tem um contraste ali com a palhada ou com o solo quando ele está descoberto. E a partir disso, a gente gera grids, que são grids onde a gente tem a presença de plantas daninhas. Parece muito simples, pessoal, mas é realmente uma ferramenta que a aplicabilidade dela é simples, né? O complexo e que a gente passou aí por 3 a 4 anos de desenvolvimento é o que está por trás desse processamento, são os algoritmos, são toda a estrutura que a gente tem para processar essas imagens e chegar nesse tipo de mapa. Então aqui vocês podem ver que aquele primeiro ortomosaico, ele passou por alguns processamentos de imagem e aqui a gente chega no mapa de aplicação, né? Que são mapas adaptados para os pulverizadores aqui da nossa região, onde a gente trabalha com ligamento e desligamento de seções, ou dependendo das máquinas mais modernas aí, também trabalhando com ligamento e desligamento de bicos. Então, em resumo, a gente coloca uma lupa diferente no talhão, a gente localiza essas plantas daninhas, a gente diferencia essas plantas daninhas de palhada ou de solo, e aí a gente gera mapas adaptados para que esses mapas sejam aproveitados para que os agricultores consigam fazer a aplicação de forma mais precisa. Então, um resumo da ferramenta, pessoal, a gente começa com os registros dos talhões, né? Isso acontece na plataforma Field Manager. Depois que o agricultor registra esse talhão, né, e conforme a demanda por um mapa acontece, e essa demanda pode acontecer em diferentes momentos do ciclo da cultura. Por exemplo, você pode usar esse mapa para fazer uma dessecação. A gente tem um inverno seco aqui no Brasil e as plantas daninhas não se desenvolvem tão bem nesse período seco, mas as plantas daninhas que sobraram, as remanescentes da cultura anterior, elas já estão ali, então você consegue ter um mapa direcionado para aquilo que sobrou, né? Um fator diferencial da nossa ferramenta, a gente consegue levar esses mapas até as aplicações em pós-emergente, porque o algoritmo ele já consegue diferenciar o que é uma linha da cultura principal do que é planta daninha. Então, a gente pode lançar mão de usar esses mapas em vários momentos dentro do sistema de cultivo, em diferentes momentos a gente pode estar lançando mão. A partir desse momento que foi feito o registro, o agricultor ele agenda, né, um voo, é onde que a nossa equipe de campo, os operadores de drone, entram em ação, né? Então o drone ele vai até o talhão definido pelo agricultor e faz esse levantamento de imagens. Aqui é importante ressaltar que a gente tem bases espalhadas pelo Brasil para que a gente possa fazer isso, né? Isso demanda o upload das imagens, então a gente tem bases espalhadas por diferentes regiões para suportar isso. O segundo, após aí o voo com os drones, né? Após o imaginamento, essas imagens, o operador de drone ele volta para a nossa base e faz o que a gente chama de upload das imagens. Então, ele envia essas imagens para que o nosso sistema comece a gerar ortomosaico e processar através dos algoritmos ali os mapas. Depois disso, né, o mapa fica pronto. Então, aí o agricultor pode fazer o download do mapa na própria plataforma, ou a nossa equipe também fornece os pendrives na fazenda. Então, a nossa equipe vai até a fazenda para suportar a aplicação, né? Isso é um ponto importante e diferencial da nossa ferramenta, porque até o processamento, até a geração dos mapas, é a tecnologia envolvida. A partir dali, a gente precisa de dar um suporte para que essa tecnologia seja usada da melhor forma. Então, a nossa equipe vai até a fazenda com esse pendrive, ou faz o download direto nas plataformas das máquinas aí, para poder fazer as aplicações e suportar aí quem está fazendo essa aplicação. Pessoal, o diferencial de tudo isso,
né, e obviamente considerando todos os aspectos agronômicos envolvidos nas tomadas de decisões, é que a gente consegue processar e entregar mapas em até, no máximo, 48 horas. A gente sabe que no campo, com umidade vindo, luz e abundância, as plantas daninhas elas são altamente dinâmicas. Então, perder o time, a gente já tem cenários completamente diferentes do que a gente fez quando a gente fez os voos. Então, a gente consegue, né, um dos grandes pilares de desenvolvimento nosso nos últimos 2 anos foi fazer com que o nosso algoritmo trabalhasse de forma muito rápida e com assertividade. Então, a gente consegue entregar esses mapas em até, no máximo, 48 horas. Né? Na safra passada, a gente fez um volume expressivo de mapas, algo em torno aí de 200 mil hectares a nível Brasil, e a gente conseguiu entregar isso aí no tempo médio de 32 horas, ou seja, bem abaixo do que a gente se limitou a fazer. Né? Então, a gente se limita a fazer em, no máximo, 48 horas, mas a realidade nossa da safra passada foi um pouco menor que isso. Por quê? Porque esse time faz toda a diferença na hora de você controlar essas plantas daninhas. Então, a gente precisa ter essa garantia de que a gente entregue esse mapa de uma forma que a gente use e esse mapa represente realmente aquele cenário do dia que foi feito os voos de drone. Legal, Fabrício. É isso, Legal, Almir. Fabrício. Esse é um pouco um resumo da nossa ferramenta aí, a nível de campo. Legal, Fabrício. É bom. Todo mundo agora conhece o detalhe de como funciona o Charvel Field Manager, pessoal. Lembrando, esse ano ele entra comercial, como eu comentei, né? Vai ser lançado no mês que vem comercialmente. No ano passado foi o pré-comercial. E nós podemos aí testar e fornecer para diversos produtores para que fossem feitos aí já o controle durante a safra de todo esse manejo utilizando a solução Field Manager. Que no final, pessoal, um dos grandes diferenciais que a gente está trazendo aqui é ter uma solução que, independente de tudo que é mapeado, tudo que é analisado, o final disso tudo é a entrega de algo que vai fazer a diferença durante a aplicação ali de um herbicida para controle de plantas daninhas. Então, toda essa análise técnica, tudo que o algoritmo, o software faz, a digitalização faz, no final vai servir para ser plugado nesse pulverizador, para que o pulverizador faça ali esse desligamento de seção que o Fabrício comentou, para fazer o manejo adequado. Então, é realmente, não só, né, eu quero dizer o seguinte, não só fazer toda essa parte de levantamento, de imageamento, etc., mas fornecer aos produtores uma boa experiência em termos de o que eu preciso é isso, é resolver esse problema da planta daninha, e é isso que nós nos predispomos a fazer. Bom, indo para a prática aqui, o Júlio, como eu comentei, ele é um early adopter, né? Então ele adere a bastante soluções digitais, e o Júlio já utilizou o Charvel também para essa solução que o Fabrício explicou para a gente aqui tecnicamente. Júlio, eu queria passar para você contar um pouquinho de como foi a sua experiência com essa solução, quais são os principais pontos que você tem aí a destacar. Bom, obrigado, Almir. Falando da experiência que eu tive com a plataforma ela tem mais de uma funcionalidade, além do controle de plantas daninhas, né? Mas hoje na live a gente vai ficar focado no controle de plantas daninhas. Eu acho que o grande diferencial dessa solução digital que a BASF está trazendo é o produtor ver valor nela. Porque muitas outras empresas, elas chegam com algum produto, por exemplo, eu tenho aqui o seu mapa de plantio. Mas qual o valor que o produtor vai ver no mapa de plantio? A partir do momento que a equipe da Charvel buscou a gente, eles apresentaram essa solução e na propriedade eu identifiquei 2 talhões que eu falei, esses talhões, dificilmente a gente vai ter uma economia expressiva de herbicidas. E a gente entrar com glifosato, 2,4-D e saflofenacil. Então, um diferencial que eu vi da plataforma também é a equipe de campo. Acho que muito importante de qualquer plataforma ou qualquer serviço que venha até o produtor é a equipe de campo. Então, quando eu comentei desses talhões, o próprio operador de drone pegou, foi na fazenda comigo, a gente deu uma olhada no campo, ele, não, vamos voar. A gente fez o voo, e em menos de 48 horas eles entregaram o resultado para mim. Em um talhão que eu achei que eu não ia ter economia de herbicida, eu tive economia
de mais de 30%, e quando a gente foi fazer a aplicação também, igual o Fabrício comentou, o próprio operador do drone foi lá, configurou o mapa no pulverizador, então foi uma coisa que mostrou o valor, ao mesmo mostrou o valor da ferramenta, porque um talhão que eu achei que eu não ia ter economia, a gente entrou aplicando e conseguimos uma economia de mais de 30%. Se eu não me engano, a nível Brasil, pelo que o Fabrício me passou, a economia foi acima de 60%. O ano passado era um ano pré-comercial, eles evoluíram bastante coisas na ferramenta, tinha algumas limitações em relação à compatibilidade, que por caso da Fazenda, esse ano, esses problemas foram resolvidos, e esse ano a gente espera, e assim, uma coisa que foi importante também, a equipe de campo da Charge, depois da aplicação, a gente foi validar como que ficou a aplicação. No caso nosso, era um talhão que a gente tinha problema de bulva, e o controle que a gente teve foi satisfatório. Isso aí, um grande problema que a gente tem da porteira para dentro também é a questão de mão de obra, porque funcionário está cada vez mais despreparado para o padrão de máquinas que vem vindo no mercado, só que à medida que o pessoal instalou esse mapa no pulverizador, o operador meu começou a trabalhar e ele mesmo não relatou problema nenhum. A única coisa que ele falou para mim, ele falou, ó, fiz a bordadura desse talhão aqui, eu gastei 600 litros. E ele costumava gastar mais. Então, a gente teve uma economia da ordem de 31%. E isso aí, quando eles vieram me apresentar, eu falei que seria até uma coisa meio estranha. Por quê? Porque a BASF, ela comercializa herbicida. Então, ela vai estar trabalhando uma ferramenta que vai diminuir a venda de herbicida. Só que, pelo contrário, ela fez o produtor enxergar mais valor nessa ferramenta e como consegue economia de herbicida, está conseguindo atingir a maior número de clientes. Então, a experiência que a gente teve, talhões que a gente achava que não ia ter economia, gerou uma economia acima de 30%, e com um controle satisfatório. Essa foi a experiência que a gente teve, mais ou menos, com a Charve na safra passada, no pré-comercial. Muito bom, Júlio. Obrigado pelo feedback e comentário. A gente sabe que faz toda a diferença esse suporte próximo, né? E mais do que gerar análises, né? É gerar essa tomada de decisão final, otimizando, né, todos os recursos que vão ser utilizados. Legal, obrigado. E esse ano vai ser um sucesso também, viu? Vamos junto aí conseguir atingir esses objetivos. Bom, eu vou agora abrir para perguntas. A gente tem algumas perguntas chegando aqui no chat. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Então vamos lá. Cadê? Peraí, deixa eu ver o que eu tinha achado aqui, agora eu perdi. Então vamos lá, ó. A pergunta do Murilo. Hoje, uma das dificuldades na alta tecnologia no campo é encontrar pessoas capacitadas para interpretar os dados e tomar decisões. Qual a solução? Inteligência artificial ou oportunidade de mercado? Então, hoje, uma das dificuldades da alta tecnologia no campo é encontrar pessoas capacitadas para interpretar os dados e tomar decisões. Vamos aí, vamos começar o nosso debate nessa parte final em cima dessa pergunta. Eu tenho uma pequena resposta aqui, pessoal. E a minha linha é a seguinte. Pessoal, a digitalização inclui todo mundo. Então, assim como nós passamos por várias outras revoluções e todos nós tivemos que nos capacitar para entender como manusear, como interpretar e como lidar com as novas tecnologias, isso está acontecendo agora também. Então, o que nós temos que fazer é oferecer e conseguir cada vez mais capacitar pessoas para que elas consigam utilizar e manusear esse tipo de informação. A inteligência artificial, ela vai nos ajudar e muito. É realmente um grande marco e é algo exponencial, né? Mas, de novo, são as pessoas que vão usar a inteligência artificial. Então, é por isso que todo mundo vai ter que entender disso. Desde ali do pragueiro digital até o gerente da fazenda que analisa através aí de soluções de inteligência, de analytics, qual a melhor decisão a ser tomada. Esse é o meu o meu achismo aqui. Fabrício e Júlio, não sei qual a opinião de vocês.
Não, Amir, perfeito. Acho que a pergunta ela é super interessante e a gente discutiu muito disso também no passado, né? E aí eu aproveito a fala do Júlio para falar um pouco disso, porque realmente a gente tem toda uma estrutura digital, mas a gente também tem uma estrutura de pessoas por trás disso aí para suportar essa ferramenta. Então, assim, todos os passos que a gente apresentou aqui da solução, elas são acompanhadas por engenheiros agrônomos ou técnicos. Então, é uma equipe preparada para que a gente realmente possa sair desse prisma de como usar a tecnologia, né? A gente tem que estar preparado para usar a tecnologia e também para evangelizar essa tecnologia, ou levar essa tecnologia de uma forma mais palatável para quem está usando, né? Então, a gente, de antemão, já enxergando, assim como o Murilo traz a pergunta, a gente já enxergava esse cenário de que a gente precisava de uma equipe para suportar isso aí durante toda a jornada, né? E isso fica claro quando a gente sai da safra passada, fica muito claro com os feedbacks que foram tragos pelos agricultores que usaram as nossas tecnologias. Nós estamos falando aí algo em torno de 170 agricultores que usaram a tecnologia na safra passada, e aí a gente fez essa jornada de feedback com todos, e aí ficou nítido para nós que o suporte para que o agricultor use a tecnologia da melhor forma, né, o que a gente possa ajudá-los a entender como aquilo ali funciona, e aí ele ajuda-nos a levar para o campo essa tecnologia, fez toda a diferença. Então a gente não descasou em momento nenhum a tecnologia, tudo aquilo que os algoritmos, que o machine learning, que tudo isso fez para a nossa ferramenta específica, a gente não descasou da assistência junto do agricultor. Isso fez com que a gente tivesse esse sucesso na safra passada aí. Boa. Júlio, mais ou menos por aí, quando a gente fala essa questão de capacitação no campo, né, para conseguir utilizar todas essas tecnologias, você que tem ali a vivência toda a safra dentro da porteira, com um time técnico e tudo mais, como é que você vê isso, Júlio? A adaptação dessas pessoas no dia a dia, conhecendo essas novas tecnologias que a BASF está trazendo e que também tem aí no nosso dia a dia hoje, né? Certo, pelo menos a minha opinião é que a gente nunca vai conseguir eliminar o fator humano, né? Seja assim, a gente já passou por uma revolução das máquinas, que antes o produtor tinha 4 plantadeiras, hoje, e 4 operadores, 4 badeco. Hoje ele tem uma plantadeira grande com um operador com sensor dentro do trator que ele consegue visualizar tudo. Então, mesmo para tratores autônomos, que é um futuro que vai ter, a gente vai ter que ter alguém para continuar avaliando profundidade de plantio, para continuar avaliando a questão de planta daninha, pelo menos à luz dos conhecimentos atuais, e num breve espaço de tempo aí eu não vejo como a gente eliminar o fator humano. Mas sempre, igual eu falei, o fator humano sempre vai ser um limitante, a gente tem que sempre capacitar os nossos colaboradores, os nossos técnicos, para estarem preparados para as tecnologias que estão vindo no mercado. Muito bom, muito bom. É isso, né? Capacitar, e as pessoas precisam ver como uma oportunidade, né? Porque, de novo, quem conseguir utilizar essas tecnologias agora, né, aprender cada vez mais, vai conseguir aí exercitar o seu trabalho menor, pode diminuir uma parte operacional interessante e focar aí em render cada vez mais o seu dia de trabalho. Legal, também estou nessa linha, pessoal. A tecnologia vem para ajudar, né? Muito bom. Tem outra pergunta aqui, que é o seguinte: quem faz os voos? É um time próprio da BASF ou são parceiros? Fabrício, me adiantando aqui também nessa pergunta, pessoal, é sempre o time Charvio, tá? Que vai fazer todo o controle de ponta a ponta, porque a gente quer garantir a entrega de melhor qualidade para o produtor no final aí dessas 48 horas. Então, sempre que tiver uma pessoa dentro da operação aí, ela vai ser do time Charvio, né, da BASF, para conseguir garantir que às vezes acontece isso que o Júlio comentou, o voo tem que ser num talhão diferente, ou vai ter que fazer alguma coisa diferente do que foi planejado, e assim por diante. Então, a equipe precisa ter flexibilidade para dar o melhor suporte. Fabrício, é isso, né? Exatamente isso, Almir, e a gente testou alguns modelos e a gente viu que precisava ter uma equipe própria para fazer esse trabalho, para garantir o que a gente se propôs a fazer.
Então, realmente é um time nosso bem preparado para executar essa operação. Legal. Quem fez essa pergunta foi o Leonardo Vila. Leonardo, obrigado pela pergunta, ok? Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. É o Marcelo da Silva que está fazendo. Quantos dias antes do plantio seria o ideal para manejo outonal? Bom, eu posso começar, né? Dias é um pouco difícil da gente prever, né? Eu acho que depende de talhão para talhão, ou de região para região, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui agora no sudoeste goiano, o que a gente está vivendo aqui. Nesse momento, nós estamos colhendo o milho safrinha, né? Nesse momento, a gente ainda não consegue ter um cenário para manejar plantas daninhas. Considerando que fez a colheita hoje, daqui 15, 20 dias, a gente já começa a ver, né, algumas plantas daninhas que sobraram, algumas plantas daninhas mais desafiadoras, né? No caso, capim amargoso, que sobrou do milho, a própria buva, que ela vem com mais força no inverno. Então, para fazer o manejo outonal seria agora, né? Pós-colheita do milho aí, de 15 a 30 dias aí, pós-colheita do milho, e aí, dependendo da sua janela de plantio, 60, 70 dias antes do plantio da soja, né? Mas, obviamente, que depende de cada cenário, né? Algodão estende um pouco mais, depende de cada cenário. Mas acontece agora, né? Nessa época que nós estamos agora. Pós-colheita do milho ou pós-colheita do algodão, ou para as regiões que ficam em pousio, pode trabalhar um pouco mais cedo, mas nessa época do ano que a gente faz o manejo outonal. Bom, pelo que eu entendi, Marcelo, isso aí acho que vai ser influenciado por uma série de fatores, cara. Primeiro, você vai ter que ficar atento em relação à textura do solo, você vai ter que ficar atento em relação à quantidade de palhada que você vai ter no seu sistema, e você vai ter que ficar atento a qual tipo de produto que você vai usar. Por exemplo, eu falei em um produto aqui que ele é à base de Mazapic e Mazapir. Esse produto aí, eu comentei até que ele é um produto bastante técnico, porque você vai, entre a aplicação dele e o plantio da soja, você vai ter que esperar uma quantidade determinada de tempo, em virtude desses fatores que eu te falei, e você vai precisar de uma quantidade determinada de chuva para que o produto seja degradado e você não esteja o efeito de carry-over na soja. Então, vai depender muito do que você tem no campo e de qual produto que você vai usar para o manejo outonal. Assim como se você for usar o 2,4-D antes do plantio da soja, você tem que ter uma certa carência dependendo da dose. E assim como você for usar ou dicamba ou saflofenacil, que eu vi que o pessoal colocou aqui nos comentários, dependendo da dose também e da quantidade de chuva, você vai ter que ter uma certa carência. Então, acho que vai estar associado à quantidade de palha que você tem no seu sistema, a textura do seu solo, que vai ajudar na degradação do herbicida, e é o produto que você vai utilizar. Muito bom, Júlio. Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta aqui, é do Luiz Henrique. Fabrício, essa é para você. Qual o tamanho mínimo de planta que o algoritmo reconhece? A diferenciação entre plantas da folha larga e gramíneas versus gramíneas? Vou começar de trás para frente, Almir, respondendo a segunda parte aí. Não, nesse serviço, né, que nós estamos oferecendo aqui, ainda não temos essa diferenciação de espécies, né? A gente não consegue diferenciar mono de dicotiledônia, por exemplo. A gente trabalha com plantas daninhas no contexto geral, né? A diferenciação aqui acontece por diferenciação de cores. A gente usa uma câmera RGB normal, obviamente com resolução alta, e a gente realmente não diferencia ainda. Eu falo ainda porque tem muita coisa por vir, Almir, você sabe, né? Tem um pipeline aí legal para vir no futuro aí. Então, a gente ainda não está diferenciando as plantas daninhas, as espécies. E a segunda pergunta, a gente trabalha com a resolução bem alta, então a gente realmente usa o que tem de mais tecnologia para que a gente consiga identificar essas plantas daninhas. Então, a nível de campo, a gente consegue pegar plantas daninhas bem pequenas, né? A gente costuma, a nível de campo aí, 5 por 5 centímetros, né?
imagine um quadradinho de 5 por 5 centímetros, que tenha uma cobertura satisfatória de verde, né? Isso representaria uma planta daninha bem pequena, a gente já consegue identificar essas plantas daninhas. Obviamente que a gente trabalha com buffers para que a gente consiga fazer isso, então mas a precisão, né, o tamanho das plantas daninhas realmente é bastante interessante, a gente consegue pegar plantas bem pequenas. Obviamente que a gente direciona para alguns focos, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com capim amargoso, a gente trabalha com alguns escapes, algumas plantas que sobraram de alguma dessecação em área total, então a gente encaixa dentro do manejo e isso facilita os cenários que a gente usa a tecnologia, né? Quando a gente começa a pensar em plantas muito pequenas, realmente a gente não direciona os mapas para esse tipo de situação. Mas a gente consegue pegar aí algo em 5 por 5 centímetros, a gente já consegue identificar bem com o algoritmo. Pessoal, vocês me escutam aí? Acho que o Almir perdeu a conexão. Deixa eu dar uma... Opa, uma travada aqui. Já estava buscando aqui algumas perguntas aqui do pessoal já, Almir, para tentar fazer um bem bolado aqui, para substituir você aí. Mas que bom que você voltou. Tá assim, ó. Não, fiquem tranquilos, foi rápido. Só o chat, Júlio, você conseguiu escutar minha resposta aí o tempo todo? Só para a gente ver se os colegas de casa aí já conseguiram. Eu escutei. Perfeito. Beleza. Perfeito. Boa. Bom, caminhando aqui para os nossos finalmentes, Júlio, uma pergunta para a gente fechar aqui essa sessão. Você que aí tem uma alta adoção de soluções digitais, como é que você vê a importância, né, da digitalização para o agronegócio brasileiro agora, daqui para frente, nos próximos anos? Olha, Almir, eu acho que todas as empresas estão vindo com uma solução digital diferente. Eu acho que o produtor tem que ver o que vai agregar valor no negócio dele e o que ele não vai agregar valor no negócio dele. Mas eu acho que a digitalização, não só no campo, como na cidade, né? Acho que essa pandemia aí fez a gente antecipar muita coisa em relação à digitalização, o pessoal trabalhar no home office, o pessoal vendo que as reuniões podem ser não presenciais, essa live como a gente está fazendo aqui. Então, acho que essa pandemia fez a cidade correr atrás dessa digitalização, e eu acho que a adoção de tecnologia com máquina cada vez mais modernas, os procedimentos cada vez mais modernos, eu acho que para o agricultor é um caminho sem volta. A princípio, pode ter algum outro produtor que vai ter alguma resistência, isso vai, mas digitalização em tudo, eu acho que é um caminho sem volta. Muito bom. Legal. Vamos finalizar, então. Fabrício, comentários finais antes da gente encerrar, depois eu vou passar para o Júlio, e aí nós encerramos a live aqui. Vai lá, Fabrício, rapidinho aí, para a gente fechar. Não, Amir, só para reforçar aí o compromisso técnico-agronômico da nossa estrutura, né, de realmente trazer algo que faça sentido, que tenha valor para o agricultor. Esse é o que nos direciona, né, realmente ir para o campo. Eu tenho muito orgulho de dizer que essa ferramenta ela foi feita e foi desenvolvida a várias mãos, né? E quando eu falo de várias mãos, nós estamos falando de vários agricultores, né? Vários agricultores nos suportaram, trouxeram ideias. O Júlio, um dos que nos ajudou muito, temos outros também em diferentes regiões, e cada um trazendo a sua realidade para que a gente pudesse trabalhar em cima dessa realidade. Então, assim, só para reforçar o compromisso da estrutura de Charvel aqui no Brasil e a responsabilidade da BASF, né, de trazer realmente algo que tenha valor para o agricultor, né? Nós não estamos aqui desenvolvendo, gastando energia e recursos para ser mais um, né, nesse oceano de digitalização
com foco na agricultura. Nós queremos realmente fazer diferencial e é isso que nos move e que nos guia no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, nas nossas interações com os agricultores, nas nossas interações com os consultores que nos suportam. Então, o nosso foco é esse, realmente identificar aonde a gente pode somar no dia a dia para os agricultores e realmente fazer uma agricultura mais sustentável e cada vez mais, né, colocar o Brasil na onde a gente precisa estar como produtor de alimentos aí e realmente suportar os nossos agricultores nesse sentido. Então, a gente agradece aí a presença de todos, a gente fica à disposição, né, para quem quiser depois bater um papo com a gente. Eu acho que vai ter um direcionamento aí para o nosso site, para os nossos telefones, a gente fica totalmente disponível aí, para quem quiser bater mais um papo, entender mais a fundo a ferramenta aí, a gente fica disponível para isso, tá bom? Obrigado, Júlio, também pela parceria de sempre aí. Muito bom, Fabrício. Júlio, comentários finais? Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando da live aí, que puderam interagir com a gente durante esse tempo. Gostaria de agradecer também a BASF e a Sharp pela confiança, foi uma responsabilidade muito grande estar participando desse evento aqui hoje. Agradecer ao Almir, o Fabrício aí, e tem alguns amigos meus que estão online aí também, mandar um abraço para eles. E, assim, se alguém que participar aí tiver alguma dúvida, alguma coisa, se quiser entrar em contato, sempre a gente deixa as porteiras da fazenda aberta aí para o pessoal que quiser trocar informações. Se alguém tiver esse interesse aí, pode entrar em contato com o pessoal que eles encaminham, a propriedade está de portas abertas aí para qualquer um que estiver disposto a trocar informações, que a gente sempre tem a aprender com todo mundo. E no mais, é isso aí, uma boa noite a todos e obrigado por tudo. Que legal, Júlio, é isso aí, né? Aprendendo a aprender sempre, né, galera? Bom, como o Júlio comentou e o Fabrício, agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui na live de hoje. Como eu disse, o Sharp vai ser lançado comercialmente no próximo mês. Aguardem que nós teremos um evento também voltado para isso. Contamos com a participação de todos vocês também. Como o Fabrício disse, pode seguir o Sharp nas redes sociais, só colocar Sharp que vocês já vão encontrar. Nós temos um e-mail de contato, que é o brasil@sharp.info, está aí no chat também, vocês podem utilizar. Feito aqui a parte das informações, Júlio, quero te agradecer novamente pela sua participação, Fabrício também, e destacar esse trabalho que o Júlio tem feito com esse tema, né, que não tem mais volta. A gente falou aqui da digitalização, o Júlio colocou a importância, o Fabrício também. Pessoal, digitalização é um tema prioritário para a BASF, faz parte, parte fundamental da nossa estratégia e cada vez mais a gente vai estar co-criando aí soluções e trazendo ferramentas para ajudar o produtor aí a ter maior rentabilidade, maior sustentabilidade e contribuir para o legado aí de todos os produtores do Brasil. Novamente, digitalização veio para ficar. Quem aproveitar melhor as oportunidades agora, não só aprende mais rápido, como também aproveita os melhores resultados. Júlio, parabéns, você é um exemplo, você está conseguindo não só ter benefícios dentro da porteira, mas conseguindo também influenciar toda uma geração de como utilizar e tirar proveito na prática de soluções como nós apresentamos aqui, que é o Sharp Field Manager. Então, ficamos muito contentes em colaborar para o seu sucesso também. Pessoal, meu muito obrigado, boa noite a todos e nos vemos. Mês que vem, lançamento comercial, então, aguardo todos vocês lá conosco novamente. Um grande abraço, pessoal. Boa noite.